Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente ao canal Mobility Zone Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, arquiteto de soluções na Cisco, CC Wireless, CWNE. E hoje a gente vai falar de mais um tópico bem interessante, onde se você tem dúvidas em relação a como funciona o RRM dentro da Cisco, o RRM é o algoritmo responsável pela alocação de canais, análise de interferências, controle de potência e detecção e mitigação de falhas de cobertura. Se você tem dúvidas em relação ao funcionamento desse algoritmo, hoje nesse vídeo eu vou esclarecer essas dúvidas para você. E para você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, dê o like, isso é muito importante para mim para poder compartilhar o conhecimento aí com a comunidade Wi-Fi no Brasil. E vamos lá, que tem muita informação para você. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem a agenda das funcionalidades básicas e avançadas, né? Então, a playlist 4, onde eu vou basicamente focar em todo esse conteúdo hoje, abordando o RRM. E aqui é um pouco da agenda de hoje. Então, a gente vai entender sobre a importância do hardware, o funcionamento do RRM dentro da controladora Wireless CAT 9800, vai falar sobre DCA, né? Que é a atribuição dinâmica de canais e análise de interferências para tomada de decisão. O TPC, que é o controle de potência de transmissão dos access points. E o Coverage Rule Detection and Mitigation, que é justamente o controle de detecção de falhas de cobertura e mitigação, quando uma falha de cobertura acontece e é detectada pela controladora wireless. Primeiro eu queria começar aqui com a importância do hardware. Então, pessoal, é muito comum, às vezes a gente está discutindo até a questão do hardware é, com alguns clientes ou até outros profissionais, e às vezes a gente escuta muito, não, qualquer AP serve, qualquer AP 2x2, 4x4 me serve. E não é bem assim, a gente precisa fazer algumas perguntas de outros itens importantes para poder entender, porque como a gente sabe, na nossa casa a gente tem um equipamento também para prover conectividade. Mas esse equipamento, será que me atende no ambiente corporativo? Quais perguntas eu preciso fazer para entender um pouco mais sobre o que aquele hardware vai me entregar, qual é o valor agregado daquele hardware como um todo. Então aqui a gente tem um exemplo de um access point com rádio 2.4 e 5, e é um access point que já tem rádios dedicados, por exemplo, rádios específicos para um dual 5 GB ou para um rádio específico para a parte de segurança da informação. E aqui são basicamente as perguntas que a gente tem que fazer quando a gente quer entender um pouco mais sobre o hardware. Primeira pergunta: qual é a tecnologia suportada? É Wi-Fi 5? É 6? É 6E? Quais são os números de rádios e as frequências que ele suporta? 2.4, 5 e 6 GHz? A gente sabe muito bem hoje que a tecnologia mais atual disponível no mercado é o Wi-Fi 6, é para venda nesse momento, né? Já temos escutado discussões do Wi-Fi 7, mas nesse momento, até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, se você quiser comprar um Access Point, você vai comprar o Access Point com Wi-Fi 6E, por exemplo, que já possui a frequência de 6 GHz, por exemplo. Além disso, qual o MIMO suportado? Aí vem a pergunta do MIMO. É um 2x2? É um 4x4? Lembrando que, quanto mais antenas para transmissão, mais antenas para recepção eu tenho, melhor é a minha capacidade, maior é a minha capacidade. E maior é o meu alcance de sinal, porque eu melhoro a minha sensibilidade de recepção também. Isso está lá no meu vídeo, onde eu explico dos conceitos básicos de rede sem fio, sobre a operação e sobre o entendimento de RF. Possui suporte a Dual 5 GB? Por que isso? Imagine que em ambientes de alta capacidade você precisa ter uma capacidade maior na frequência de 5 GHz. Então, se você está fazendo um projeto de alta densidade, você tem que ter essa preocupação. Essa preocupação em você ter um access point e esse access point ter maior capacidade na frequência de 5 GB, sem você ter outros access points por exemplo, você pode ter um access point. Nesse access point você tem dois rádios em 5 GB, aumentando essa capacidade sem você precisar de outro access point em 5 GB, por exemplo. Então, algumas perguntas importantes que vocês vão entender porque isso é tão importante nesse vídeo e nos vídeos em sequência também. Possui um rádio dedicado para análise de espectro, detecção e mitigação de ameaças? Por que isso? Quando você tem um rádio dedicado para análise de espectro e detecção e mitigação de ameaças, o que você faz? Você evita com que o seu rádio de 2.4, 5 e 6 GHz ele perca um tempo ali no ar, tentando identificar possíveis ameaças, e ao invés dele atender os clientes que estão conectados, ele vai para esse tempo para ficar identificando ameaças. Quando eu tenho um rádio dedicado, o que acontece? Esse rádio ele fica exclusivo para a parte de segurança, para a parte de análise de espectro. Então eu não impacto a performance dos meus clientes em 2.4, 5 e 6 GHz, por exemplo.
Possui antena direcional? Possui antena integrada ou antena direcional? Aliás, possui antena integrada ou antena externa? É direcional ou é omnidirecional? Qual vai ser a aplicabilidade dessa antena dentro do meu ambiente? Além disso, precisa de um Power Plus para operação na capacidade máxima, como uma interface somente, por exemplo. Tem equipamentos que a gente vê no mercado, você precisa de duas interfaces para você operar na capacidade máxima. Imagine você ter que passar dois cabos para você atender a capacidade que aquele equipamento precisa de energia para ele poder operar com Wi-Fi 6E, por exemplo. Então são perguntas importantes que vão afetar a sua infraestrutura, por exemplo. Além disso, possui interface MGig e rádio de IoT? Hoje tem tido uma evolução muito grande na parte de IoT. Então, por exemplo, cada vez mais a gente tem buscado rádios BLE para você, por exemplo, conectar sensores, você ter essa capacidade dentro da sua infraestrutura. E se possui interface MGig para quê? Para atender a capacidade do rádio de 2.4, 5 e 6 GHz operando simultaneamente. Porque como a gente sabe, o throughput necessário desses rádios é um throughput considerável. Tá bom? E por último, qual o valor agregado em termos de conectividade, visibilidade, automação e gerência na minha infraestrutura? Lembrando que não é só comprar o Access Point. Depois você tem a sua questão operacional, a sua questão de visibilidade, a sua questão do seu dia a dia. Então não é só comprar o hardware, é entender qual que é o valor agregado que esse hardware junto com a solução como um todo entrega na minha infraestrutura. Então note que é um conjunto de informações, um conjunto de recursos que você precisa para você ter o valor agregado à sua infraestrutura. E esse valor agregado, eu venho, pelo menos na parte de Cisco, eu venho apresentando nos últimos vídeos e vou continuar apresentando para vocês cada vez mais nesse vídeo e nos vídeos à frente, onde eu vou falar sobre FRA, AINSA DRM, vou falar sobre Apple, Intel, Samsung Analytics. Então, lembre-se que nesse vídeo é RRM, mas a gente vai ter mais vídeos mais à frente aí com conceitos importantes. Tá legal, pessoal? Então ficou clara a importância do hardware? Essas são as perguntas essenciais que tem que fazer em qualquer projeto de Wi-Fi. Iniciando aqui com RRM, né, que é o tópico principal desse vídeo, a gente vai focar nele aqui agora. Bom, pessoal, o RRM, ele tem basicamente, quando a gente fala em RRM dentro da Cisco, a gente tem três recursos principais, ou três algoritmos principais, que é o Dynamic Channel Assignment, Transmit Power Control, ou TPC, Coverage Hole Detection and Mitigation, que é o CHDM. E o que faz esse algoritmo? Basicamente a ideia é que você equilibre dinamicamente a infraestrutura e mitigue mudanças. Por exemplo, você vai monitorar, manter a cobertura dos seus clientes, vai verificar o melhor canal para os seus access points, você vai verificar a melhor potência de transmissão, você vai identificar falhas de cobertura e otimizar para cobrir aquela área, por exemplo. Além disso, você tem como objetivo otimizar o throughput. Por exemplo, imagine que um dispositivo está sofrendo com throughput, você faz um ajuste ali dinamicamente para você otimizar aquele throughput, certo? O que não faz? Esse algoritmo, pessoal, ou RRM, ele não substitui um site survey. Então, às vezes eu vejo muitas situações onde foi feito um desenho ruim, foi feito um projeto ruim, colocaram-se poucos access points e espera-se que a controladora sozinho resolva o problema. E não é assim. Não adianta a controladora colocar todos os access points na potência máxima e você achar que isso vai resolver o seu problema. Ou você culpar o controlador de uma situação onde você fez um desenho ruim, você fez um projeto ruim. A controladora ela vai operar ali de acordo com o que ela tem de informação que ela recebe dos access points. Mas, obviamente, se você fez um design ruim, uma implementação mal feita, a falta de cobertura ou a experiência negativa dos seus usuários vai ser refletida justamente no seu ambiente em produção. Então, por exemplo, resolver problemas, corrigir um design de RF, resolver problemas de espectro criados por elementos externos. Então, às vezes coloca um forno de micro-ondas, que a pessoa ligou lá, o que a controladora vai fazer? Ela vai identificar e mudar de canal. Mas, por exemplo, existem interferências externas que a gente não tem controle. O que a controladora vai fazer? Ela vai buscar o melhor canal, vai analisar aquela informação que recebeu do access point. Qual que é o impacto dessa interferência externa? Para poder mudar de canal e evitar o impacto na conexão do meu usuário final. Então, eu não consigo ir lá e derrubar, por exemplo, um dispositivo que está gerando uma interferência de RF. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, pô, Wellington, liguei uma videocâmera aqui, está gerando um impacto na frequência de 2.4 GHz no canal 1. O que o controlador vai fazer? Identificar e mudar para o canal 6, mudar para o canal 11. Ou em 5 GHz, identificou o radar, mudar o canal.
não vou conseguir desligar aquele dispositivo. Existem muitas pessoas que perguntam e imaginam que é assim que aconteça. Não é, porque a gente não tem controle perante aquele dispositivo. Tá bom? Seguindo aqui. Para executar o RRM, basicamente os access points eles utilizam um protocolo que a gente chama de Neighbor Discovery Protocol, ou NDP. E qual que é a ideia desse protocolo, pessoal? Esse protocolo, justamente, ele tem como objetivo fornecer a visibilidade de RF da perspectiva do AP. Então, os APs eles se conversam. Então, o AP ele manda informação via NDP lateralmente entre eles. Para quê? Para eles entenderem, bom, esse access point está mais próximo. Esse outro access point ele está mais distante. E como é que essas mensagens são trocadas? Basicamente na maior potência permitida. Então, por isso que se eu coloco lá a potência máxima de 30 dBm, ele vai mandar uma potência de 30 dBm. Por isso que é importante você ajustar isso no seu projeto. Enviar com o menor data rate possível, por isso que é importante eu ter um data rate maior, mais otimizado. E envia e recebe dos APs vizinhos, conforme eu falei para vocês. Então, lateralmente eu tenho essa visibilidade da minha vizinhança. E para que ele usa essa informação? Basicamente, é utilizada para determinar quais os canais que eu vou poder trabalhar, qual a potência que eu vou poder trabalhar. Eu tenho algum problema de cobertura? Além disso, eu utilizo isso para funções de optimizar do roaming. Essa função eu não recomendo habilitar em projetos. Agora o KIV eu já recomendo habilitar em projetos, por quê? Como ele recebe a informação da vizinhança, ele consegue reportar isso para os dispositivos finais, utilizando o protocolo KIV, que a gente usa principalmente para otimizar o roaming, por exemplo. Tá legal? Então note que esse protocolo é bem importante, que é onde eu vou mapear a minha vizinhança. É onde o controlador vai ter entendimento. O access point 1 está muito próximo do 2, então eu vou reduzir a potência. O access point 3 está muito próximo do 4. Então eu vou ajustar. Opa, os dois access points estão no mesmo canal, gerando alta interferência. Deixa eu trocar o canal. Então note que a controladora faz esse mapeamento utilizando esse protocolo. Uma vez que eu entendi o NDP, pessoal, a gente vai entender um pouco sobre o DCA. Então, baseado naquelas mensagens, naquela vizinhança que a gente tem utilizando o protocolo NDP, a gente vai tomar as decisões do DCA, que nada mais é que a alocação de canais, como eu falei, com base na vizinhança, com base na interferência entre os access points. Então, aqui a gente tem uma ideia do que seria o DCA, por exemplo. Então, imagina que eu tenho alguns access points, um no canal 36, um no canal 40, um no 44, um no 48. Ele vai julgar essa vizinhança com base no NDP e vai determinar em qual canal cada access point tem que trabalhar. Por exemplo, baseado na configuração. Se a largura é de 20, se a largura é de 40, se a largura é de 80, por exemplo. Então ele vai considerar essa informação. Além disso, o algoritmo de DCA, para alocação dinâmica de canais, ele considera a possibilidade de agregação, como largura de 20, largura de 40, largura de 80. Isso é determinado na configuração. E qual que é o objetivo desse algoritmo? É justamente ele buscar sempre a maior taxa de dados para o cliente, menor utilização do canal. Quanto maior a utilização do canal, a gente sabe que tem um maior impacto na experiência do usuário final. Então é muito comum, às vezes eu estou em troubleshoot com clientes e eu ver que o channel utiliza está altíssimo, aí você vai ver que está tudo com a largura de 80, a interferência está alta, você tem formas de solucionar isso. Às vezes o pessoal esquece que você tem que ou aumentar a quantidade de células, ou reduzir a potência para você reduzir a interferência, ou saber se é um volume de dados mesmo significativo que está aumentando aquela utilização de fato. E a ideia é justamente minimizar essas transmissões e também utilizar o algoritmo do Clean Air, Event Driven. O que seria esse algoritmo? Imagina que o Clean Air, eu vou explicar no outro vídeo, mas o Clean Air ele tem como objetivo identificar a interferência e classificar e mitigar no sentido de, poxa, essa interferência é um micro-ondas, ele está impactando significativamente a utilização desse canal em 2.4. Então eu tenho que trocar nesse momento. Então ele vai usar esse evento como um enforcement para troca de canal. Entendendo um pouco mais da config global, essa parte de Channel Assignment Mode eu coloco em automático para utilizar o algoritmo da controladora de forma automática. O intervalo é o tempo que ele vai executar aquelas trocas de canais. Por padrão ele vem a cada 10 minutos, mas não é recomendado usar a cada 10 minutos, tá? Porque a cada 10 minutos, imagina que eu sou um cliente que eu estou no Microsoft Teams, se a cada 10 minutos o algoritmo ficar rodando e trocando de canais, o que vai acontecer? A minha experiência é negativa com o meu usuário final. Porque ele está numa chamada, o Access Point tocou de canal, eu tenho que reautenticar no Access Point novamente. Então todos aqueles usuários naquela célula vão ter uma experiência ruim.
recomendado é de 4, 6 ou 12 horas. Tá, olha, o que seria esse Anchor Time aqui embaixo? O Anchor Time é o tempo que você inicia a execução do algoritmo. Se você coloca em 0, ele vai executar meia-noite, por exemplo, se for 4 horas, né? Meia-noite, 4 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite e assim sucessivamente. Esse é o ciclo, a cada 4 horas, começando pela meia-noite. Por isso que o Anchor Time ele é 0. Se eu coloco em 6, ele executa 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Tá legal? Então, basicamente, se você coloca 4 da tarde, 4 horas, você vai ter esse algoritmo sendo executado em alguns horários do dia. Você coloca 6 da tarde, 6 da manhã, 6, meio-dia, que na minha visão é a melhor configuração, evitando o impacto significativo. Tá, Wellington, mas se eu tiver uma interferência significativa, aí você conta com o algoritmo do cleaner. Se for uma interferência considerável que esteja sendo impactada, ele vai tomar aquela ação de forma instantânea, por exemplo, de forma proativa. Ou seja, ele não vai executar para todos os access points, ele vai pegar um access point em si, opa, esse access point está precisando de fato trocar o canal, por esse motivo. Aí ele vai fazer essa troca automaticamente, mas ele não vai executar o algoritmo para todos os APs. Tá legal? Avoid Foreign Pay Interference. Eu vou explicar todas as opções aqui, tá, pessoal? Essa opção aqui é para você considerar a interferência de access points terceiros. Por exemplo, tem um access point rogues aqui, access points. A pessoa subiu um hotspot, a pessoa ligou um hotspot aqui dentro da minha infraestrutura. Ele vai considerar porque, poxa, esse access point está gerando interferência. Eu preciso tomar uma ação, por exemplo. Legal? Além disso, largura de canal 20, 40, 80, 160 e best. Aqui seria a configuração global do controlador wireless do algoritmo de DCA. Então aqui é onde eu determino, olha, globalmente a minha preferência é largura de 40. Lembrando que nessa tela não tem, mas hoje a gente tem a configuração do DBS. O que é o DBS? É Dynamic Bandwidth Selection. Então ele dinamicamente ele vai buscar preferencialmente para que você coloque o access point em 40, em 20 ou em 80, por exemplo. Para essa situação aqui, seguindo o Guide Best Practice, o ideal é colocar em Best e o DBS em largura de 40. Porém, eu sempre recomendo vocês fazerem essa configuração de largura de 20 ou 40 dentro do seu RF Profile, tá legal? Então, por mais que você coloque em Best aqui, coloque DBS preferencialmente em 40, para ele usar isso como uma base, crie o RF Profile, crie RF Tag e aplique aos seus access points com a configuração do seu ambiente. Tá legal? Eu não admito entrar numa controladora wireless e ver nenhum RF Profile configurado. Acho que isso aí é uma falta, sim, de consenso numa implementação. Me desculpe. Você precisa numa implementação saber, olha, esse ambiente eu vou colocar largura de 20, esse aqui é o RF Profile. Esse ambiente é largura de 40, esse aqui é o RF Profile. Você precisa ter controle do seu ambiente quando você está configurando diretamente na controladora wireless, por exemplo, sobre as preferências que você quer para cada tipo de ambiente, por exemplo. Legal? Além disso, você pode colocar aqui a lista de canais que ele vai usar como base para tomada de decisão. Isso aqui é uma configuração global, então ele vai ter todos os canais em 5 GB, por exemplo, para tomada de decisão. E o Event Driven, como eu falei, é importante habilitar porque ele vai utilizar o cleaner para ele identificar uma interferência, o impacto daquela interferência, classificar a interferência e tomar a decisão de forma pontual naqueles access points que estejam sendo muito impactados, ou seja, não vai ficar executando globalmente para todo mundo a cada 10 minutos. Legal? Beleza? Passando um pouco mais aqui as configurações, passando um pouco mais aqui as configurações de DCA dentro do RF Profile. Então, dentro do RF Profile, a gente tem algumas opções de DCA também lá dentro do RF Profile. Então, por exemplo, essas são as opções. Então, lembrando que eu sinalizei para vocês que dependendo do seu ambiente, eu vou citar mais à frente quais ambientes eu prefiro que use 20 MHz, 40 MHz e o porquê. Então, dentro do RF Profile, você tem lá RRM, você tem DCA. Dentro de DCA, você pode selecionar a largura de canal que você quer. Então, aqui onde você vai fixar, para esse ambiente eu quero preferencialmente largura de 40 ou preferencialmente largura de 20. E os canais que eu quero, por exemplo, de DCA que eu vou trabalhar. Eu sempre busco, pessoal, fixar dentro do RF Profile, tá? Por mais que globalmente você tenha colocado em Best, ou se você quiser globalmente colocar em largura de 40, você tendo conhecimento dos ambientes, você também pode. Mas sempre dentro do RF Profile eu procuro sinalizar esse ambiente a largura de 40, esse ambiente a largura de 20. Tá, Wellington, mas tem o BEST aí. Sim, tem o BEST, mas eu entendo que para quem está implementando o projeto, para quem está liderando aquele projeto, tem que ter consentimento que
para aquele ambiente você quer largura de 40 ou largura de 20. Legal? Isso eu como Wellington, tá? Beleza? Você pode utilizar a opção Best, conforme eu falei, mas eu acho que preferencialmente quem está implementando o seu projeto tem que ter consentimento quando ele vai usar a largura de 20, quando ele vai usar a largura de 40 e os benefícios de cada um deles, que eu vou comentar mais à frente também. Tá legal? Lembrando que eu trabalho com 20, tenho 25 canais e 5 GB. Largura de 40 eu tenho 12 canais, 12 possibilidades. Largura de 80 eu tenho 5 possibilidades. Então, conforme eu vou colocando a agregação de canais, eu vou reduzindo as possibilidades. E aí a gente tem o ônus e o bônus que eu já expliquei para vocês no vídeo de operação da rede sem fio. Desculpa, pessoal. Me tossindo aqui rapidamente. DFS. Então, o algoritmo de DFS, pessoal, justamente para você... Imagine que na frequência de 5 GHz você tem uma série de canais que trabalham em 5 GHz, só que eles têm o DFS, que eles têm que rodar o algoritmo de DFS. O que é o DFS? Dynamic Frequency Selection. Imagina que, por exemplo, nesses canais eu posso ter a operação de alguns radares, por exemplo. E se eu detectar um pulso de radar em um desses canais, o que acontece? Esse canal ele vai ser bloqueado por 30 minutos. Então, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando lá no canal 50 no canal 100, por exemplo. Identifiquei um evento de DFS, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para 104, vou mudar para outro canal e eu não retorno para aquele canal durante 30 minutos. Então, durante 30 minutos é como se aquele canal tivesse bloqueado. Eu espero ele retornar para quê? Para passar os 30 minutos para poder avaliar se eu posso voltar para ele, por exemplo. A maioria dos canais 5 GHz requer o DFS, que é esse algoritmo que eu comentei com vocês. Identificou um pulso de radar, troca. E existem muitos eventos de DFS que podem ser falsas detecções. Então, por exemplo, existem alguns jammers aí, por exemplo, que você pode simular como se fosse um pulso semelhante a um radar para você ali fazer com que ocorra eventos de DFS na rede. Só que isso aí pode ser causado também por uma falsa identificação por interferências, por RugAP se comportando mal ou pulsos aleatórios. Mas note que esse algoritmo é executado por natureza na frequência de 5 GHz. Uma vez que o AP está em um canal que tem DFS, ele tem que ficar escutando. Para quê? Para ele, opa, escutei e identifiquei, vou tomar uma decisão. Por isso que o rádio dedicado ele também é importante nesse conceito aqui. Porque eu deixo meu rádio dedicado preocupado com isso. Eu não preciso rodar o algoritmo nos meus rádios, por exemplo, que estão atendendo clientes. Legal? Entenderam a importância do DFS? Então o DFS trabalha nesses canais e eu preciso com que o Access Point ele tenha esse recurso de identificação. Se teve um pulso de radar, ele vai mudar de canal automaticamente, bloqueia aquele canal por 30 minutos, depois de 30 minutos ele reavalia e retorna para aquele canal. Dentro da Cisco a gente tem um recurso de Flex DFS. O que é o Flex DFS? Você utiliza esse recurso para, por exemplo, você evitar com que o evento de pulso de radar ocorreu só num canal e só numa largura de 1 MHz, por exemplo. Você vai impactar sua largura de 80, sua largura de 40 por isso? Ou você vai somente ignorar aquele canal de 20, por exemplo? Então você justamente, se você consegue, usando o Cleanair, por exemplo, identificar os radares com maior precisão, identificar possíveis eventos falsos de radar, integrado com o DBS, que é o Dynamic Bandwidth Selection, você pode ver, poxa, o radar afetou somente um canal de 20 MHz. Então você, ao invés de matar o canal de 40, você vai e reduz aquela célula para a largura de 20, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo. Imagina que nos algoritmos tradicionais, você tem largura de 80, largura de 40, largura de 20, certo? Porém, o seu AP está configurado com largura de 80 ou largura de 40, por exemplo. Nos algoritmos tradicionais, o que acontece? Teve um evento de DFS no canal de 60. Você mata o seu canal de 40, o seu canal de 80. Você automaticamente, o seu Access Point somente tem uma opção. Qual que seria a opção? Ir para 52 e 56. Só que se um evento ocorrer no canal 56 de novo, nos algoritmos tradicionais, se esse é o algoritmo da Cisco, por exemplo, usando o Flex DFS, você mataria a largura de 40, porém você continuaria com a opção do canal 52, que seria a largura de 20. Então você poderia entregar aquela largura de 20 ali dentro do seu Access Point sem matar toda aquela agregação. Então você tem essa flexibilidade sem você perder toda a autonomia ali. Tá bom?
Tá, Wellington, mas fechou a parte do DCA agora e um pouco do TPC. TPC, pessoal, é o algoritmo que vai ser responsável pela otimização de potência. Então, ele é quem vai coordenar qual potência cada access point vai trabalhar com base naquele protocolo de NDP. Protocolo que a gente tem a vizinhança entre os access points. Protocolo onde eles trocam informações entre eles over the air, a controladora analisa e determina. Você vai trabalhar nesse canal, você vai trabalhar com essa potência. E a ideia de você ter um TPC é justamente você evitar a interferência entre os próprios APs. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um ambiente que eu estou com os APs todos na potência máxima. Muito provavelmente eu vou gerar interferência entre eles. A ideia do TPC é justamente controlar essa potência para quê? Para evitar uma interferência entre os meus próprios access points dentro do meu ambiente. Por isso que não é recomendado você trabalhar com a potência máxima em um site survey, por exemplo, em um projeto. Porque primeiro que você não tem margem para você ampliar aquela potência numa situação de falha. E segundo que você começa a gerar interferência entre seus próprios access points, especialmente no ambiente de alta densidade. Então qual que é a ideia do TPC? Justamente otimizar os níveis de potências, ajustar a potência do sinal de RF buscando evitar a interferência entre os APs. E aí tem alguns pontos importantes que eu queria esclarecer para vocês. Quando os APs inicializam pela primeira vez, eles se associam ao controlador wireless, eles trabalham na potência máxima, até rodar o algoritmo normalmente depois de 10 minutos, por exemplo. Esse algoritmo aqui pode deixar ele em 10 minutos, porque o fato de eu ajustar a potência não vai impactar o meu usuário, porque ele está conectado, ele não vai ter desconexão, por exemplo. É legal? Outro ponto, quando os APs são desligados, eles mantêm a configuração de TX que eles tinham anteriormente. Os ajustes de TCPC ocorrerão posteriormente, conforme calculado pelo algoritmo. Então, uma vez que eu liguei o AP recebeu aquelas configurações, eu desliguei ele, ele mantém essas configurações. Uma vez que ele subiu, ele vai lá e mantém esse algoritmo por padrão nele. Além disso, dentro da configuração global de TPC, não está aqui nessa tela, mas na configuração global de TPC dentro de 5 GHz, dentro da RRM 5 GHz ou 2.4, você tem por padrão 10 minutos. Tem que ser mantido 10 minutos, tá, pessoal? Porque o TPC, diferente do DCA que ele vai ficar trocando de canais, o TPC é responsável por ampliar a potência, reduzir a potência. Mas o fato dele não estar trocando de canal, ele não impacta o usuário final, ou seja, não gera desconexão, porque ele só está ampliando a potência, reduzindo a potência. Mas em nenhum momento ele trocou de canal, gerando a desconexão, por exemplo. Então, na prática, ele não é um algoritmo que tende a impactar na experiência do usuário final, por exemplo. Tá bom? Então, mantenha ele como 10 minutos. Beleza? Aqui seria a potência máxima e a potência mínima no seu projeto. Se você tem um projeto de alta densidade, busque ajustar essa potência para valores menores, valores já com base no seu projeto, por exemplo. Não trabalhe com a potência máxima, que é a potência de 30 dBm. Lembre-se que o protocolo NDP, Native Board Discovery Protocol, que eu comentei anteriormente, ele utiliza a potência máxima permitida para envio desse dado. Então imagina que ele vai sempre olhar, poxa, eu posso até 30 dBm, pum, manda a informação de adjacência com 30 dBm. Ah, eu posso ter 30 dBm, manda a informação de adjacência 30 dBm. Por isso que é importante você ajustar esse algoritmo, reduzir ele para 14, para 11, para 8, dentro da sua implementação, principalmente em ambientes de escritório. Ambientes outdoor, ambiente sem distribuição, ambiente industrial, tudo bem deixar dessa maneira. Geralmente você precisa de uma potência maior. Mas ambiente de escritório, essas informações de adjacência de NDP são importantes você controlar. E como é que você controla elas? Via o TPC. Então é legal você deixar uma potência reduzida. Além disso, tem a configuração do Power Threshold. Essa configuração do Power Threshold, pessoal, às vezes eu vejo alguns projetos colocando menos 65 dBm. E a pessoa não sabe explicar o porquê do menos 65 dBm. Imagina que eu tenho 3 access points, certo? Como eu tinha ali um pouquinho antes. Basicamente, o NDP ele vai trocar informações entre os APs, certo? Ele vai calcular menos 80 dBm como vizinhança e ele vai considerar esse Power Threshold como a informação que ele tem que ter de vizinhança, por exemplo. Imagina que eu tenho esse AP1 aqui, certo? Ele escutou o AP2 a menos 65 dBm. Aliás, a menos 72 dBm. Ele escutou o AP3, AP2, o AP3 a menos 74 dBm. O que ele vai fazer? Opa, esses APs estão distantes e o meu Power Threshold aqui é menos 70. Então, se ele receber um sinal ruim de 3 APs diferentes, o que ele vai fazer? Opa, eu preciso ampliar o sinal para quê? Para minha adjacência ficar igual ou maior a menos 70 dBm. Então,
Então ele vai ampliar aquela potência. Legal? A partir do momento que eu coloco menos 65 dBm, o que acontece? Eu estou aumentando esse threshold. Então, se eu estou aumentando esse threshold, eu estou falando para você tem que manter o access point numa potência para que a vizinhança esteja a menos 65 dBm. Então, estou aumentando o meu threshold. Só que acontece, aí eu estou colocando em menos 65 dBm, eu vou manter uma potência muito mais alta, que no ambiente de alta densidade não é legal. Por quê? Se eu tenho que enxergar os meus vizinhos a menos 65 dBm, o que acontece? Eu tenho que ter mais potência entre os meus access points para eu ter aquela vizinhança a menos 65 dBm, certo? E aí acontece, se eu tenho uma célula muito grande, eu impacto meus dispositivos finais. Por isso que nessa configuração de escritório, eu busco deixar o default. Ah, Wellington, mas eu preciso de mais sinal no meu ambiente industrial. Legal, menos 65 faz sentido para você. Mas no seu escritório deixe menos 70, senão seus access points eles vão estar com a potência muito alta. Você pode ter algum outro impacto entre os seus próprios APs. Legal? Beleza? Se quiserem mais detalhes, pode ir na documentação do RM para entender um pouco mais. Mas é mais, eu estou dando um overview aqui do TPC para vocês. Tá bom? Aqui seria a configuração global, né? Onde eu seleciono parte automática. E aqui eu seleciono os valores globais. Agora, pessoal, a gente vai entender um pouco sobre o algoritmo de Coverage Hole Detection Mitigation, ou CHDM, tá? Eu esqueci o M ali, não tem problema nenhum. Qual que é a ideia desse algoritmo? É justamente você identificar, por exemplo, clientes que estejam distantes e eu conseguir ampliar a potência do access point para cobrir aquela zona daqueles clientes distantes que estão chegando do meu AP com um sinal com uma qualidade ruim, por exemplo. Aqui é um exemplo onde tem uma falha de um access point, aqueles clientes eles ficariam com uma cobertura ruim, eles tentam se conectar no outro access point, o access point vai ver que o sinal dele já não está tão bom, ele vai justamente ampliar aquela potência para quê? Para cobrir aquela região que aquele access point falhou e atender aqueles clientes que estão com problema de conectividade agora. Só que, além disso, esse algoritmo ele se baseia em alguns thresholds. Que thresholds são esses? Vai se basear no RSSI detectado pelo AP. Então, o sinal chegou a menos 72, a menos 75, opa, o sinal está ruim, tenho que ampliar a potência para cobrir aquela zona ali, por exemplo, que aquele dispositivo pode estar tendo uma experiência negativa. A gente pode diferenciar entre clientes e dados e voz esse algoritmo, tá? Nem todos os buracos de cobertura são legítimos. Então, por exemplo, às vezes você olha lá, todos os access points estão na potência máxima, porque o Coverage Hole Detection Mitigation ele operou para aquilo. Só que, imagina que o seu design de RF foi muito ruim. O seu projeto ele foi mal implementado, mal desenhado. Ou, por exemplo, você não tem uma customização de RF, então seu cliente ele fica preso no access point eternamente. O algoritmo entende, pô, aquele cliente está muito ruim, eu tenho que ampliar a potência. Mas não é por causa disso, é porque na sua configuração você não permitiu a otimização do roaming. Então aquele cliente stick, ele fica preso no AP o tempo todo. Isso aqui já afeta o algoritmo de Coverage Hole Detection, por exemplo. Ele vai querer ampliar a potência. Só que, obviamente, ele não vai usar somente um cliente como base. Ele usa algumas, alguns thresholds para ele tomar uma decisão, por exemplo. Mas note que, novamente, pessoal, se você faz um projeto ruim de Wi-Fi, mal desenhado, não adianta você ter só a controladora que vai resolver o seu problema. Você precisa repensar nisso porque tem vários algoritmos que auxiliam na performance do seu ambiente, mas se mal configurado, mal implementado, mal desenhado, não adianta nada, tá bom? E aqui seria uma configuração dos thresholds, tá? Data threshold e voice threshold. Outro ponto, a gente olhar no guide de melhores práticas da Cisco, não é recomendado mudar esses parâmetros, tá? Então eu seguindo a recomendação da empresa, né? Também recomendo não mudar. E nos projetos que eu fazia eu não mudava também, seguindo as melhores práticas. Tá legal? Esses parâmetros que ele vai utilizar como base para ele ampliar a potência, por exemplo. Tá legal? Mínimo de falhas de cliente, o RSSI Threshold, o Voice RSSI Threshold e Exception Level para ele considerar. Tá, Wellington, mas o que seria cada um desses recursos? Vou explicar para vocês aqui. O nível mínimo de clientes, ele determina a quantidade de clientes que eu tenho que ter para eu considerar o ajuste de potência. Então, por exemplo, no mínimo 3 clientes aqui com um sinal ruim naquele access point para eu considerar um ajuste de potência. O nível de exceção, pessoal, já seria a porcentagem de clientes. Então, por exemplo, eu não vou considerar somente 3 clientes.
eu vou pensar, poxa, naquela célula eu tenho 30 clientes. Somente 3 estão com sinal ruim, o que significa que são 10%. Ou seja, eu vou tomar uma ação de ampliar a potência para atender aqueles 3 clientes, aqueles 10%? Não, eu vou manter a potência do jeito que está. Então, basicamente, eu utilizo essas duas condições para quê? Para eu tomar uma decisão. Tá legal? Se as duas condições foram satisfeitas, é sinal que eu preciso ampliar a minha potência. Por exemplo, eu cobrir aquele buraco de cobertura. Por que foi colocado, por que tem esse recurso? Para justamente evitar que na situação que eu identificar um stick client, eu impacte os outros 27 usuários, por exemplo. Aqui, novamente, eu tenho que ter outras customizações de data rate para otimizar o roaming e evitar stick client, que a gente sabe muito bem. Eu expliquei para vocês anteriormente, vou explicar mais à frente novamente. E aqui a gente tem as configurações diretamente globais, né, que eu expliquei lá anteriormente, mas aqui seriam as configurações globais, onde eu consigo habilitar o Coverage Rule Detection. E eu tenho outros parâmetros aqui, como Voice Packet Count, Data Packet Percentage. Para essa questão de configuração, deixe as configurações por padrão, que é a melhor prática da Cisco. Bom, o documento de melhor prática, ele explica isso. E recomenda isso também. Beleza? A gente põe um pouco normalmente para os data rates, tá, pessoal? Depois a gente vai entrar na configuração, mas eu quero relembrar o conceito de data rates. Novamente, comentei do Coverage Rule Detection e Mitigation. Ele é um algoritmo que vai fazer essa detecção e mitigação de problemas de cobertura. Porém, se você tem um design de RF ruim, ele vai manter os APs na potência máxima para compensar aquilo. Agora, por exemplo, se eu tenho um stick client que ele fica conectado muito distante do AP, é sinal que eu tenho um problema de customização de RF. Por exemplo, imagine um ambiente de alta densidade no escritório. Eu preciso configurar os meus data rates. Basicamente, o que são os data rates? Onde eu controlo o tamanho da minha célula. Onde eu controlo até onde eu quero que minha célula vá, até onde eu quero receber a conectividade de um cliente, por exemplo. Imagina que eu seto essa célula 24 MB. O que vai acontecer? Se o dispositivo não suportar 24 MB, ele não pode ficar na minha célula. Então eu permito que a célula seja mais compacta, mais performática. Se eu não faço nenhuma configuração, essa célula ela vai ter 6 MB, então essa célula vai ser muito grande. Isso vai permitir com que eu tenha o stick client, aquele cliente ele fique preso todo momento naquela célula e eu impacte meus outros dispositivos. Por quê? Se eu tenho um dispositivo que está muito distante, conectando ao access point, o que acontece? Ele demora mais tempo para transmitir, mais tempo para receber. Então ele impacta no meu usuário final ali, que está trabalhando, que esteja mais próximo do access point. A partir do momento que eu seto velocidade mínima de 24 MB ou 36 MB, o que eu estou fazendo? Senhores clientes, essa aqui é a velocidade mínima que você tem que trabalhar aqui na minha célula, para você poder falar comigo. Uma vez que o cliente se distancia do AP, o que ele faz? Opa, eu tenho que buscar outro access point. Isso evita stick client, isso evita com que o access point ele trabalhe em potências mais altas. Por quê? Porque eu estou customizando a célula, estou evitando stick client numa configuração lógica, tá, pessoal? Outro ponto é que os data rates que eu configuro dentro do meu access point, ou seja, se eu coloco o data rate mínimo mandatório, eu expliquei lá na operação de RF, tá? Volte lá se você não aprendeu isso. Se eu coloco o data rate mínimo mandatório aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou controlando os frames de gestão e de controle da minha infraestrutura. E uma vez que o dispositivo não consegue ler um frame de gestão e controle, ele basicamente não consegue operar. O que ele vai fazer? Ele vai buscar outro access point automaticamente. Então a ideia é que se eu tenho um data rate mais alto, eu tenho uma célula mais compacta, mais performática. Eu evito que clientes distantes ou stick clients fiquem presos no meu access point. O que acontece quando eu estou no andar de baixo, conecto no AP de cima, por exemplo. Célula mais compacta vai performar mais. Uma célula com e basicamente eu vou ter um alcance menor porque eu vou ter uma performance maior ali naquela célula. Se eu quero uma célula maior, por exemplo, quero um ambiente onde dar aquela cobertura, eu vou habilitar os rates mais baixos, porque eu quero chegar o mais longe possível. Quero que o dispositivo se conecte o mais longe possível, aí faz sentido habilitar os data rates mais baixos, por quê? Estou num ambiente outdoor. Agora, por exemplo, se eu estou num ambiente indoor, um escritório de alta densidade, eu quero os data rates menores, mais compactos, por quê? Para prover uma conectividade adequada aos meus dispositivos. E lembrando que os data rates mandatórios, ou seja, o tamanho da minha célula e o data rate que eu coloco como obrigatório, faz com que eu regule quais os frames de gestão e de controle eu vou enviar dentro da minha infraestrutura. Legal? Configuração do RRM, né? Então eu vou lá nas configurações globais, clico em RRM, seleciono a banda de 5 GB ou a de 2.4, por exemplo.
Aqui eu vou ter as configurações do data rates mandatórios globalmente. Isso aqui é global, tá, pessoal? No global, aí depende muito do seu ambiente. Mas normalmente o mínimo mandatório é 12, né? Para baixo disabled, para cima enabled. E aí dentro do RF Profile, onde você vai especificar, olha, esse ambiente aqui eu quero largura de, aliás, eu quero um data rate de 24 mandatório, ou 36 mandatório, dependendo da capacidade. Então isso é muito relativo, mas globalmente você pode ter um valor ali específico de acordo com o seu ambiente. Ah, Wellington, mas eu vejo na configuração que tem a questão do High Throughput, Very High Throughput. Por favor, não desabilite nenhuma dessas configurações aqui, tá? Às vezes eu vi alguns controladores que o pessoal sai desabilitando achando que vai resolver o problema. Não, pessoal. Isso aqui tem que ser deixado por default. A configuração não deve ser mudada nessa questão de High Throughput, Very High Throughput ou High Efficiency. Ou seja, mantém o padrão, todos os data rates selecionados. Porque quando você controla o data rate básico, você automaticamente já está setando quais os data rates de MCS você precisa trabalhar. Então não mexa nessas opções aqui, deixe como está. Legal? Dentro do RF Profile, é importante, pessoal, importantíssimo você criar os RF Profiles de acordo com o seu ambiente. Largura de 20, largura de 40. Você ter essa possibilidade de você fazer essa configuração para você especificar como você quer que o RF opere para aquele ambiente. E aqui seria um exemplo. Eu clico em Configuration, RF, em RF Profile eu adiciono alguns profiles de acordo com o meu ambiente. Tem RF Profiles aqui já previamente configurados. Eu, particularmente, o Wellington, prefiro criar os meus próprios RF Profiles com base na minha expertise. Mas, se vocês quiserem usar esse RF Profile, podem usar, mas eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro criar os meus próprios com base na minha expertise para ter um ambiente mais customizado da melhor forma possível. Tá bom? Lembrando que dentro do RF Profile você pode colocar largura de canal, se você quer XSOP, quais canais você quer trabalhar. Você tem toda essa parte de customização. Legal? Aqui seria um exemplo do RF Profile dentro do workflow do RF Profile. Então, eu criei um RF Profile que eu vou ter o nome dele, a banda, se eu quero habilitar ou desabilitar, por exemplo. E aí, dentro da parte de 802.11 é onde eu coloco os data rates que eu quero. Eu recomendo vocês mexerem somente nessa parte de data rates operacionais aqui. 12, 18, 24, desabilitar os rates abaixo de 12, por exemplo, colocar o 12 como mandatório, dependendo do ambiente. Quando você tem um ambiente de alta densidade, colocar mandatório 24 ou mandatório 36 e desabilitar as rates que estão abaixo, por exemplo, deixar as que estão acima como supported. É o recomendado para você ter uma célula mais compacta, mais performática. Mas somente ajuste essas configurações aqui dentro do 812.11. Não mexe em MCS, não precisa mexer em MCS, tá bom? E aqui a gente já tem, dentro do RF Profile, a gente tem algumas configurações de trap thresholds. Por exemplo, que a controladora vai mandar alguns traps, identificando, por exemplo, quantidade de clientes. Esses valores eu recomendo ajustar, tá, pessoal? Por exemplo, você mandar um trap porque você passou de 12 clientes, para mim não faz muito sentido, tá? Você pode aumentar isso aqui para um valor superior, dependendo do seu ambiente. Tá legal? Acho que seria o único valor que eu acho que é impactante aqui, tá bom? Tem os parâmetros de Coverage Rule Detection que você pode ajustar por RF Profile também, de TPC e DCA que você clica nessas opções. TPC, potência de transmissão, DCA, os canais que eu vou trabalhar e o Coverage seria o algoritmo de Coverage Rule Detection que eu comentei anteriormente. Tá, Wellington, dentro do RF Profile, quais configurações eu colocaria? 20 MHz e 5 GHz você tem um ambiente sem distribuição, manufatura, uma indústria, um auditório, eventos ou estádio, por exemplo. São ambientes que você não precisa entregar tanta performance na conectividade, você precisa entregar mais sinal, mais robustez. Esse é o mais importante nesse tipo de ambiente. Largura de 40 para escritórios e demais ambientes que você quer entregar uma performance mais superior, por exemplo, uma conectividade melhor na frequência de 5 GHz. Largura de 80 você tem que avaliar muito bem, tá? Avaliar onde você vai colocar. Só que se você vai trabalhar com 6 GHz, por exemplo, largura de 80 tem que ser por padrão, tá bom? Tá, Wellington, mas por que largura de 20 no ambiente industrial? Porque a largura de 20, pessoal, conforme você vai agregando canais na frequência de 5 GB, você vai tendo uma perda de 3 dB de SNR. Então, para um centro de distribuição, para uma área de manufatura e indústria, eu preciso entregar mais conectividade, eu preciso ter um alcance maior, uma experiência maior, eu preciso evitar o ruído, ter um SNR maior.
Mesma coisa um auditório, um evento, um estádio. Eu tenho que compensar o ruído. O que eu faço? Eu trabalho com largura de 20 para eu ter um SNR superior. Porque o objetivo lá não é performance, é você ter uma conectividade superior. Então, se eu vou agregando canais, eu reduzo o meu SNR. Mas para esse tipo de ambiente eu preciso ter um SNR maior. Agora, com largura de 40, eu vou ter uma performance maior. Vou ter uma perca de 3 dB de SNR, mas como é um ambiente que eu tenho muitos access points, eu tenho uma conectividade muito boa, eu preciso garantir performance também. Por isso que a gente trabalha com largura de 40 nesses casos. Tá bom? Que seria mais uma recomendação geral para vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai ao detalhamento aqui do workflow dentro do RF Profile, né, as funções avançadas. Vou explicar um pouco de cada uma dessas funções, né? Que basicamente a gente tem parâmetros de alta densidade, né? Client Load Balance, High Speed Run e Airtime Fairness Configuration Parameters, né? Cada um desses tem uma função. Basicamente, você consegue determinar o máximo de clientes que você consegue colocar, multicast data rate, ou seja, data rate mínimo para multicast que você vai usar. Lembrando que o tráfego de multicast e broadcast, eles usam aqueles data rates mandatórios, e aqui você pode setar um data rate específico, tá? Eu normalmente deixo em alta essas duas opções, eu evito alterar essas opções, tá? Em Max Client você pode mudar de acordo com o seu ambiente, não tem problema. O HTSLP ele é bem utilizado em ambiente de alta densidade, eu recomendo utilizar principalmente quando você está num ambiente que você tem uma quantidade significativa de usuários, que você vai, por exemplo, ambiente de escritório que você tem muitos usuários. Por quê? O que o HTSLP faz? Basicamente, se você tem um ambiente com uma boa distribuição de access points, muito boa, um projeto bem feito, você tem um access point, certo? É como se o access point ele colocasse um tampão, você colocasse um fone de ouvido. Olha, como assim um fone de ouvido? É como se no HTTP você setasse um threshold. Olha, access points. Se você receber um dado abaixo de menos 75 dBm, ou seja, você receber um dado a menos 80, você ignora ele e fica focado nos clientes que estão mais próximos de você, ou seja, foca somente em tratar o dado que está mais próximo, ou seja, um dado que esteja maior ou igual a menos 75 dBm. Então imagine que eu tenho um prédio do outro lado da rua, que o AP poderia escutar na configuração default e tentar processar aquele dado. Ele vai ignorar, ele vai se preocupar somente com os dados mais próximos, o que é muito importante. Então, no ambiente de alta densidade, é importante a gente configurar essa funcionalidade para quê? Para o Access Point ignorar esses dados que estejam distantes, porque se a gente olhar bem, o Access Point ele tem uma sensibilidade de até menos 100 dBm ou maior, pessoal. Isso por padrão. Se eu deixo em alto aqui, essa vai ser a sensibilidade dele. Então ele vai tentar escutar o dado que esteja muito distante. Quando eu coloco a RCSOP, eu estou setando um threshold mínimo para quê? Para ele processar o dado em valores mais altos e ignorar valores que estejam mais distantes. Essa funcionalidade é bem importante vocês terem conhecimento e utilizarem em ambiente de alta densidade. Só que usem com cautela e usem quando você tenha certeza que o seu projeto ele foi bem desenhado e bem implementado com a quantidade significativa de APs. É assim que funciona o HTSOP e essa é a importância dele no contexto de projetos. Tá bom? Load Balance Window aqui você vai setar o mínimo número de clientes que você quer que o algoritmo seja executado. E aqui o mínimo número de denies, ou seja, de tentativas que o cliente vai tentar conectar na sua infraestrutura, para ele dar o deny para depois ele aceitar a associação, por exemplo. High Speed Run a gente usa mais para ambientes de trem, isso aqui não é utilizado em projetos tradicionais, né? Client Network Preference, você pode colocar aqui throughput dependendo do seu projeto, ou connectivity dependendo do projeto que você esteja trabalhando. Airtime Fairness, basicamente você consegue setar aqui, você consegue habilitar, por exemplo, percentuais para cada SSID de tempo de ar, que você pode utilizar ali, por exemplo, 20% para SSID X, 30% para SSID Y. Na prática, assim, não vejo muita aplicabilidade, tá? Raramente eu utilizei esse recurso. Eu acho que dá para trabalhar com outros recursos mais importantes que esse, tá bom? Beleza? Então esses são os padrões, os parâmetros avançados além de canais, TPC e Coverage Detection. Beleza? Fechando aqui, a gente tem a questão da configuração global, né? Então, onde você determina o RF Grouping. O que é o RF Grouping? Imagina que você tem um grupo de controladoras wireless que se falam entre elas, por exemplo. Esse grupo de controlador wireless você consegue determinar quem vai ser responsável por a determinação de RF de todas aquelas que fazem parte do grupo. Então, por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho todas essas controladoras aqui. Uma delas pode ser eleita como líder, ou seja, de todas as controladoras ela vai ser responsável por tomar a decisão de qual canal, qual potência os APs de todo aquele grupo vai trabalhar. Normalmente você pode eleger também uma líder,
Ou seja, você pode colocar, olha, essa controladora aqui ela é a líder de todo o RF do meu ambiente, por exemplo. Então, note bem, quando você tem muitas controladoras no seu ambiente, você tem que ter essa noção de quem está sendo líder de qual ambiente. Então, você precisa ter essa visibilidade também. Você pode assinalar isso estaticamente, ou como ela como líder, ou colocar outras controladoras, ou deixar o algoritmo automaticamente eleger quem vai ser a líder. Eu já peguei alguns casos de clientes estarem com 2, 3 controladoras lá, e aí as controladoras se falarem e eleger uma outra controladora como líder, e essa controladora tinha configurações de largura de 80, por exemplo. E aí você começa a ver a APs com largura de 80 e fala, poxa, o que está acontecendo? É porque a controladora lá está tomando essas decisões por você, beleza? Quando você tem o DNA Center ou o Catalyst Center, o recurso de AI em CDRM, você pode, é normal você ver o IP do DNA Center como responsável pelo grupo aqui. O AI CDRM eu vou falar mais para frente para vocês, mas quando você coloca o recurso de AI CDRM, onde o DNA Center ou o Catalyst Center é responsável por toda a parte de RF também, de tomada de decisão, basicamente o IP dele aqui vem como responsável por essas decisões também. É normal. Legal? E para fechar aqui, pessoal, site surveys, né? Então, assim, não adianta nada eu ter uma controladora se meu projeto ele foi mal desenhado, mal implementado. Então, o site survey é importante para determinar a área de cobertura, o número de usuários, eu tenho que considerar esses requisitos, tipo de aplicação, precisão da localização. Eu tenho que considerar os locais de instalação dos meus APs, instalar sempre para embaixo do forro no escritório, por exemplo, sempre buscar a visada direta do cliente para o Access Point, por exemplo, buscar antenas direcionais no meu centro de distribuição, por exemplo, meus corredores, para minhas áreas de docas, onde eu consigo ter uma conectividade muito melhor. Considerar as melhores práticas com utilização de antena direcional e omnidirecional, dependendo do ambiente, tem um AP melhor, uma antena melhor, então eu tenho que ter essa visibilidade também. Buscar sempre células aí com cobertura de menos 65, menos 67, ou seja, buscar sempre uma célula de menos 65, menos 67 entre os próprios access points e sempre fazer a medição de mobile device, porque é muito comum as pessoas fazerem projetos e irem lá com o laptop fazer o site survey com o Ekahau Sidekick que tem uma sensibilidade muito grande e esquecerem que quando você fizer a medição com o coletor ou com o smartphone do cliente, vai ter uma diferença brutal. Vou te dar o exemplo. Você foi lá, fez o survey com o laptop, certo? Aí no seu survey deu menos 65 dBm, tá excelente, tá bonitinho. Quando você vai com o coletor, deu menos 75 dBm. Conforme eu falei nos meus outros vídeos, você tem que se basear no sinal do dispositivo de menor capacidade. Então, na verdade, esse dispositivo era para ele ter menos 65 ou menos 67, por exemplo, e não o seu laptop. Por isso, no Ekahau, quando você faz um projeto, você precisa selecionar a opção de Mobile Device para você trabalhar com um dispositivo de menor capacidade. Ou seja, você entregar para o seu cliente um valor real, um valor de fato do dispositivo que ele vai utilizar na infraestrutura dele. Legal? E para a localização, para a location, você tem que ter no mínimo 3 APs. Hoje, basicamente, todos os projetos que a gente desenha, a gente busca triangulação, né? Até por uma questão de outros serviços que a gente pode colocar em cima da infraestrutura além da localização, por exemplo, sensores, outros recursos que a gente tem essa capacidade. Então é normal você pensar num projeto hoje, considerando não somente a cobertura, throughput, mas também a parte de localização, bem importante. E entender o funcionamento do espectro para planejar o seu projeto, né? Entender quando você vai usar a largura de 20, largura de 40, quando você tem uma alta utilização, como é que você faz para solucionar aquele problema, por exemplo. Então você consegue entender um pouco melhor sobre como é que está o funcionamento do seu ambiente. Legal? Para o próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre FRA, Flexible Radio Assignment, aí também é uma funcionalidade bem importante das controladoras wireless 9800. É justamente para ampliar a performance do seu ambiente de alta densidade Wi-Fi, você trabalhar com alguns recursos bem importantes quando utilizados. Por exemplo, quando você tem alta utilização, como é que você combate a alta utilização, como é que você resolve esse problema, quais são as formas de você resolver utilizando o recurso do Flexible Radio Assignment e a importância desse recurso para o seu ambiente, ampliando a performance do seu ambiente de alta densidade em rede sem fio. Tá legal? Bom, pessoal, tá legal, né? Mas você já se inscreveu e deu like, já compartilhou com seus amigos, já comentou para que eu tenha o seu feedback? É muito importante os comentários, o seu like, você compartilhe e você inscreva-se nesse canal porque eu tenho desenvolvido conteúdo para compartilhar na sua comunidade em português. Tem auxiliado muitas pessoas aí, agradeço o feedback do pessoal. E a ideia é cada vez mais compartilhar conhecimento. Então, o meu muito obrigado para vocês e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo de FRA. Então, tchau, tchau. Valeu, pessoal.